falar um pouquinho então da questão individual e da questão da base, né? Acho que o Luigi e o Larsson, eles são exemplos perfeitos dos extremos da base. Eu defendo, desde que eu tenho canal, desde antes disso, nas relações privadas, que o Palmeiras erra, desde que o Abel chegou, na busca por jogadores no mercado. Um time que tem a base que o Palmeiras tem, não pode ficar gastando dinheiro com promessas, com jogadores jovens. Um time que tem a base que o Palmeiras tem, deve usar a base para complementar elenco e contratar jogadores que disputem a titularidade. Essa deve ser a política de contratação de um time como o Palmeiras. E aí a gente ouve muitas defesas do projeto de hoje, falando que a base não te garante estabilidade, que a base demora para dar certo no profissional, que a base não tem físico para isso, que a base isso, que a base aquilo, e eu concordo em 90% dos casos. Mas quem fala isso não assiste, eu garanto, não assiste o Sub-20, Sub-17 do Palmeiras, não assiste Copinha, não assiste a base do Palmeiras. A base do Palmeiras, tecnicamente, ela é mais evoluída do que qualquer jogador profissional Sub-24 da América Latina, tá? De forma geral, é claro que aí a gente teria que analisar jogador a jogador, mas de forma geral, e isso são palavras que não são minhas, são palavras do JP Sampaio, as quais eu subscrevo, certo? Jogadores da base do Palmeiras, jogadores sub-20 do Palmeiras, têm mais técnica, mais consciência tática e mais QI de futebol do que qualquer jogador sub-24 da América Latina, certo? Esse é o primeiro ponto. Do ponto de vista físico, a base do Palmeiras é um fenômeno. Você não vê jogadores sub-20 ganharem uma disputa com nenhum jogador sub-20 do Palmeiras. E quando esses garotos vão para o profissional, eles perdem trombadas com zagueiros, o que qualquer atacante perde, né? Qualquer atacante veloz perde, independente de sub-20 ou de profissional. O único ponto de atenção que o físico exige ao passar da base para o profissional é a intensidade do jogo. E isso não tem a ver só com sub-20 e profissional. Eu garanto para você, assim, eu não tenho a menor dúvida de que se você pegar o sub-20 do Palmeiras e colocar ele para jogar o profissional da MLS, ele não vai sofrer em nada em relação à intensidade do jogo. Porque o sub-20 do Palmeiras tem nível técnico e nível físico para jogar profissional em várias ligas pelo mundo, inclusive Argentina, Uruguaia, Paraguaia, norte-americana, algumas ligas secundárias até da Europa. O sub-20 do Palmeiras tem condições de jogar tecnicamente, fisicamente e taticamente. Quando a gente fala do futebol brasileiro, ele está um passo à frente, isso é fato. Agora, quando você pega jogadores dessas ligas, você vai ter o mesmo processo de adaptação, porque assim como o sub-20 do Palmeiras, jogadores da MLS, jogadores da Argentina, jogadores do Uruguai, do Paraguai e de ligas secundárias ou terciárias da Europa sentirão o aspecto físico ao jogarem o futebol brasileiro. E esse é o caso de Sousa, apesar de estar na Premier League antes de vir, esse é o caso de Facundo, esse é o caso de Emiliano Martinez, que jogava na Dinamarca, esse é o caso até do Aníbal Moreno, que jogava na Argentina e não conseguiu corresponder o que a gente imaginou a longo prazo no Palmeiras. Esse é o caso até de jogadores que jogam até no Brasil, mas que tecnicamente não conseguem corresponder com uma base. É o caso do Maurício. Maurício é um grande jogador, acho um bom jogador de seleção de base, jogou muito bem no Internacional, mas quando chega no Palmeiras não consegue oferecer mais do que um jogador da base do Palmeiras. Não consegue jogar mais, e nem em intensidade, nem em qualidade, do que um Larsson, do que um Alan, né? Do que eu tenho certeza do que um Riquelme e Felipe ofereceria a esse time do Palmeiras. Então, assim, é importante pontuar que o porquê que eu falo isso. Não é qualquer base, é a base do Palmeiras que oferece capacidade de compor elenco com qualidade, intensidade e com QI de futebol. E por isso eu coloquei um asterisco na contratação do Marlon Freitas que eu vou abordar rapidamente ainda nesse vídeo. Quando a gente fala do Luigi, ele é o contra-exemplo. O Luigi é aquele jogador que foi muito bem na base e realmente foi muito bem jogando em dupla de ataque com o Thales. Eu acompanhei o desenvolvimento do Luigi, é um jogador que veio jovem para o Palmeiras. Porém, quando ele vai para o profissional, ele não oferece aquilo que ele aquilo que ele oferecia na base. E isso vai acontecer. E em todas as bases isso vai acontecer mais do que o contrário. No Palmeiras é o contrário, acontece mais jogador se adaptar, acontece mais jogadores que não ofereciam na base oferecerem no profissional. É o caso do Alan, que sempre foi um ótimo jogador, diferente do que o Abel tenta colocar na mídia.
mas nunca se mostrou um fora da curva, um Estevão, um Hendrick. E no profissional ele joga no nível desses moleques, né? Então, assim, o Luigi é o contra-exemplo. E é um contra-exemplo que corrobora o meu argumento. Por quê? Quando você tem um Luigi subindo da base para o profissional e dando errado, um Thales subindo da base para o profissional e dando errado, o que você tem é lucro. Veja, você pega um Luigi, ele ganha por volta de 50, 100, 200 mil reais por mês no máximo, tá? Você não paga por ele direito de transferência, direito de... esqueci a porra do nome. Você não paga nada por ele para tê-lo no time profissional. Você apenas assina um contrato profissional com esse moleque. Aí ele chega lá e ele tropeça na bola, ele não consegue jogar. No pior dos casos, você vai emprestar esse moleque para outro time e no pior dos casos, ele não vai te dar nenhum lucro. Você vai ter pagado pouco salário por ele e ele vai sair de graça do Palmeiras. Esse é o pior dos casos. Nesse caso, o que acontece é que o prejuízo é o salário que esse garoto ganhou, que é baixíssimo em comparação com o jogador profissional, durante o pouco tempo que ele esteve no profissional. E, claro, o tempo investido em desenvolver esse jogador na base, o que é o risco absolutamente natural de um projeto de base. O Palmeiras, inclusive, quase não perde nesse sentido, porque a maioria dos jogadores da base do Palmeiras chegam ao profissional e vão jogar em outros times. O Palmeiras tem jogador da base jogando em vários times do Brasil, em vários times fora do Brasil, né? Aqueles que não conseguiram se desenvolver no próprio Palmeiras ou em alto nível em outros times, como Estevão, Hendrick, enfim, né? Então, quando a gente pega o Luigi, a gente compara ele, por exemplo, ao Navarro, ao Bruno Rodrigues, a esse tipo de jogador, ao próprio Facundo Sousa, certo? Jogadores jovens, não é o caso do Bruno Rodrigues, que vêm para o Palmeiras pagando passe pelo jogador e altos salários, tá? No mínimo, esses jogadores ganham 3 vezes mais do que um jogador que sobe da base. Quando o Luigi dá errado, no pior dos casos, o Palmeiras sai no 0-0. Não pagou nada por ele, não recebeu nada por ele, pagou um salário baixíssimo para o jogador que não faz cócegas nos cofres do clube. Quando um jogador como o Navarro dá errado, quando um jogador como o Bruno Rodrigues dá errado, como o Sousa dá errado, como o Facundo... Caramba, tô ficando maluco já. É começo de ano e já tô esquecendo o nome dos caras, fudeu, né? Como o Facundo dá errado, você tem em xeque um investimento na base dos 10 milhões de euros para Facundo e Sousa, 10, 15, na base de 5, 3 para Bruno Rodrigues, para Navarro. Você coloca em xeque esse investimento, tendo que vendê-lo, garantir uma venda que, no mínimo, te deixe no 0-0 em relação ao investimento de passe. Contudo, o tempo que você levou com esse jogador no seu elenco, você estava pagando entre 300, 600, 1 milhão de reais por mês a esse jogador. Então, quando o Palmeiras aposta em jogadores jovens, ele corre o risco sempre, e tem sido assim, tem garantido prejuízo ano a ano ao clube, que a base, de forma alguma, vai garantir prejuízo, né? Então, no pior dos casos, utilizar a base para compor o elenco te garante um 0-0 do ponto de vista financeiro. Na média, esse jogador vai te garantir um lucro relevante. Thales subiu, não jogou quase nada no Palmeiras e foi vendido, se eu não me engano, por 8 milhões de euros. Esse é o nível da base do Palmeiras. Um garoto que não dá certo te dá um lucro de 8 milhões de euros. Um jovem argentino, paraguaio, nada contra esses garotos, mas eles não estão no nível dos garotos JP Sampaio, eles custam entre 6 a 15 milhões de euros. Esse jogador, se ele não apresentar futebol no Palmeiras, ele vai te dar prejuízo de salário e de passe. E geralmente é o que tem acontecido. O que o Sousa apresentou de futebol até agora no Palmeiras? O que o Facundo apresentou de futebol até agora no Palmeiras? Eu sempre coloco asterisco. Jogadores chegam no Palmeiras e jogam pior com o Abel Ferreira. Fato. Agora, quando você investe todo esse dinheiro nesses jogadores, sendo a base que você tem, você mostra que o projeto de futebol do Palmeiras é amador. Enquanto você tem um projeto de base profissional, você tem um projeto de profissional amador.